Bem-vindos ao Narrates, onde os mistérios mais profundos da alma humana ganham vida através de relatos que desafiam nossa compreensão da realidade. Sou seu narrador e hoje compartilho com vocês uma história que me foi enviada por uma de nossas espectadoras. Uma experiência que mudou para sempre sua perspectiva sobre vida e morte. Antes de começarmos, deixe seu like se você aprecia histórias sobrenaturais verdadeiras. Inscreva-se no canal para não perder nossos próximos relatos e me conte nos comentários. Você já presenciou algo inexplicável em um hospital? Agora, acomode-se. Respire fundo e prepare-se para conhecer os guardiões invisíveis que cuidam de nossas últimas horas. Isabel Hernandes havia dedicado 15 anos de sua vida aos corredores sombrios do Hospital General de Buenos Aires, uma instituição centenária que se erguia como uma fortaleza de pedra no coração da capital argentina. Aos 42 anos, ela era reconhecida como uma das enfermeiras mais experientes da ala de cuidados intensivos, tendo testemunhado milhares de nascimentos, recuperações milagrosas e partidas silenciosas. Pensava que nada mais poderia surpreendê-la naqueles corredores que conhecia como a palma de sua mão. O destino, porém, preparava para ela uma revelação que abalaria não apenas suas convicções profissionais, mas toda a sua compreensão sobre os limites entre vida e morte. Como muitos de vocês que nos acompanham no Narrate sabem, os hospitais são lugares onde o véu entre dimensões se torna mais tênue, onde histórias extraordinárias nascem do encontro entre esperança e desespero. O Hospital General ocupava um quarteirão inteiro no bairro de San Telmo, suas paredes de tijolo vermelho guardando mais de 100 anos de histórias humanas. Construído em 1908 durante a presidência de José Figueroa Alcorta, o edifício mantinha sua arquitetura original, com corredores longos e janelas altas que criavam jogos de luz e sombra durante o dia. À noite, quando as luzes se reduziam ao mínimo necessário, o hospital assumia uma atmosfera quase teatral, como se as próprias paredes sussurrassem segredos acumulados ao longo de décadas. Isabel trabalhava principalmente no 6º andar, na unidade de terapia intensiva, onde os casos mais delicados recebiam cuidados especializados. Era um ambiente que exigia não apenas competência técnica, mas também uma resistência emocional extraordinária para lidar com o sofrimento humano em sua forma mais crua e desesperadora. Se você já trabalhou ou visitou alguém em um hospital, deixe nos comentários sua experiência, menos suas histórias enriquecem nossa comunidade aqui no Narrates. A rotina de Isabel seguia um padrão bem estabelecido há anos. Chegava às 7 da noite para o turno noturno, recebia o relatório das colegas do período diurno e iniciava suas rondas pelos 12 quartos sob sua responsabilidade. Cada paciente recebia cuidados específicos, verificação de sinais vitais, administração de medicamentos, ajuste de equipamentos e, principalmente, o conforto humano que apenas uma presença compassiva pode oferecer. Durante seus anos de carreira, Isabel havia desenvolvido uma filosofia particular sobre seu trabalho. Acreditava que os enfermeiros eram mais do que profissionais de saúde. Eram guardiões da dignidade humana nos momentos mais vulneráveis da existência. Essa perspectiva a havia ajudado a suportar as perdas inevitáveis e a celebrar as vitórias inesperadas que pontuavam sua rotina profissional. O 6º andar do Hospital General tinha suas peculiaridades que Isabel conhecia intimamente, mas que sempre causavam desconforto em visitantes e novos funcionários. O quarto 612 ficava no final do corredor leste, isolado dos demais por uma pequena antecâmara que originalmente havia sido projetada para procedimentos especiais. Era o maior quarto do andar, com janelas que ofereciam vista para o antigo cemitério da Recoleta, cujos mausoléus de mármore brilhavam sob a luz dos postes durante a noite. A proximidade com o cemitério nunca havia incomodado Isabel. Para ela, era simplesmente um lembrete visual da continuidade entre vida e morte. O quarto 612 tradicionalmente abrigava pacientes que necessitavam de cuidados mais intensivos ou que tinham famílias numerosas. Sua localização isolada permitia maior privacidade durante visitas e proporcionava um ambiente mais tranquilo para procedimentos delicados. Isabel havia cuidado de centenas de pacientes naquele quarto ao longo dos anos, desde crianças com doenças raras até idosos em seus últimos dias de vida. Nunca havia notado nada de extraordinário sobre o local, até a chegada de Dom Alejandro Morales em uma fria noite de julho. Se vocês estão gostando desta narrativa, não esqueçam de deixar seu like e ativar o sininho para receber notificações de nossos próximos vídeos no Narrative. Dom Alejandro era um senhor de 83 anos que havia sido encontrado inconsciente em seu apartamento no bairro de La Boca
por uma vizinha preocupada. Um AVC cerebral severo havia comprometido significativamente suas funções motoras e cognitivas, deixando-o em um estado delicado que exigia cuidados especializados constantes. Segundo sua ficha médica, era viúvo há 7 anos, aposentado da empresa ferroviária, e tinha 2 filhos que moravam no interior do país. Durante sua juventude, havia trabalhado como maquinista, percorrendo as vastas planícies argentinas e conhecendo pessoas em cada cidade que visitava. Era conhecido no bairro como um homem sociável e gentil, sempre pronto para uma conversa amigável e uma partida de dominó no café da esquina. O derrame havia afetado gravemente sua capacidade de fala, reduzindo sua comunicação a gestos simples e palavras ocasionais pronunciadas com grande esforço. Seus movimentos eram extremamente limitados, conseguindo apenas mover ligeiramente a mão esquerda e virar a cabeça com dificuldade. No começo, Isabel não percebeu nada de incomum sobre Dom Alejandro ou o quarto 612. Ele era um paciente exemplar, nunca reclamava. Aceitava os cuidados com gratidão silenciosa e raramente usava a campainha para chamar atenção. Passava a maior parte do tempo dormindo ou olhando pela janela em direção ao cemitério, com uma expressão que Isabel interpretava como melancolia resignada. Durante as primeiras 2 semanas de internação, Dom Alejandro seguiu o padrão esperado de estabilização. Participava das sessões de fisioterapia com determinação limitada, tentava comer por conta própria apesar das dificuldades e mostrava sinais de reconhecimento quando Isabel entrava no quarto. Era o tipo de paciente que os profissionais de saúde apreciavam, cooperativo, paciente e aparentemente em paz com sua condição. Isabel desenvolveu um carinho especial por ele, sempre parando para alguns minutos extras de conversa, mesmo sabendo que suas respostas eram limitadas. Havia algo em seus olhos, uma profundidade e sabedoria, que transcendiam suas limitações físicas que a tocava profundamente. Vocês que nos acompanham no Narratis sabem como esses vínculos humanos podem transformar tanto cuidadores quanto pacientes. Foi durante a 3ª semana de internação de Dom Alejandro que Isabel começou a notar as primeiras anomalias que mudariam para sempre sua compreensão da realidade. Durante suas rondas noturnas, especificamente após as 11 da noite, ela começou a perceber vozes baixas vindas do quarto 612. Inicialmente pensou que Dom Alejandro pudesse estar assistindo televisão ou conversando ao telefone com algum familiar, embora soubesse que suas limitações de fala tornavam conversas telefônicas praticamente impossíveis. Quando verificava discretamente o quarto, sempre encontrava Dom Alejandro aparentemente dormindo em silêncio, com a televisão desligada e nenhum telefone à vista. As vozes eram distintas o suficiente para serem claramente audíveis no corredor, mas não altas o bastante para incomodar outros pacientes. Pareciam conversas casuais entre várias pessoas, discussões tranquilas sobre assuntos cotidianos, como se um grupo de amigos estivesse visitando Dom Alejandro e compartilhando histórias do passado. A qualidade das vozes era particularmente intrigante, soavam como pessoas idosas, com sotaques portenhos característicos, discutindo temas que pareciam familiares e íntimos para todos os participantes da conversa. A curiosidade profissional de Isabel, aguçada por anos de observação clínica detalhada, a levou a investigar mais cuidadosamente o fenômeno. Durante uma ronda às 11h40 da noite, ela ouviu novamente as vozes emanando do quarto 612. Desta vez aproximou-se da porta com maior cautela e concentrou-se em decifrar o conteúdo da conversa. Era uma discussão aparentemente normal entre pelo menos 4 pessoas distintas, 2 vozes femininas e 2 masculinas, todas falando em espanhol com sotaque portenho. Conversavam sobre mudanças no bairro de La Boca ao longo dos anos, mencionavam estabelecimentos que haviam fechado, discutiam pessoas que pareciam conhecer em comum com detalhes íntimos de suas vidas. O mais perturbador era que uma das vozes masculinas parecia ser a do próprio Dom Alejandro, mas falando com uma fluência e clareza que ele definitivamente não demonstrava durante o dia. Isabel sentiu um arrepio percorrer sua espinha quando reconheceu frases completas e articuladas vindas de um homem que mal conseguia pronunciar palavras isoladas durante os cuidados diurnos. Se esta história está despertando sua curiosidade, não se esqueçam de se inscrever no Narratis para mais relatos sobrenaturais como este. Respirando profundamente para controlar a ansiedade crescente, Isabel bateu suavemente na porta e entrou no quarto. Como sempre, encontrou Dom Alejandro deitado tranquilamente, aparentemente em sono profundo,
com o quarto completamente silencioso e vazio. Não havia televisão ligada, rádio funcionando ou qualquer dispositivo que pudesse explicar as vozes que ela havia ouvido claramente no corredor, apenas segundos antes. A temperatura do quarto estava visivelmente mais baixa que a do corredor, como se alguém tivesse ajustado o ar-condicionado para a temperatura mínima. Dom Alejandro abriu os olhos lentamente quando Isabel se aproximou, sua expressão ligeiramente confusa, como se tivesse sido acordado de um sonho particularmente vívido. Quando ela perguntou se estava tudo bem, ele respondeu com sua fala característica lenta e laboriosa, sem qualquer sinal da fluência que ela havia escutado momentos antes. Isabel verificou discretamente o banheiro e examinou as cortinas, mas o quarto estava inequivocamente vazio. O corredor estava silencioso, e não havia atividade em quartos adjacentes que pudesse explicar as vozes. Ela se desculpou por ter perturbado seu descanso e saiu, mas permaneceu profundamente intrigada e ligeiramente perturbada pelo incidente inexplicável. Durante os dias seguintes, o fenômeno se repetiu com regularidade perturbadora. Todas as noites, entre 11 e 4 da manhã, vozes conversavam animadamente no quarto 612, mas toda verificação revelava apenas Dom Alejandro dormindo sozinho. Isabel começou a questionar sua própria sanidade, perguntando-se se o estresse acumulado de anos trabalhando em ambiente hospitalar não estaria finalmente cobrando seu preço psicológico. O Hospital General sempre havia sido objeto de histórias folclóricas entre funcionários antigos. Relatos sobre elevadores que operavam sozinhos durante a madrugada, luzes que piscavam sem explicação técnica e ocasionais avistamentos de figuras nos corredores durante plantões noturnos circulavam há décadas entre a equipe. Isabel sempre havia considerado essas histórias como mitologia urbana típica de instituições antigas, o tipo de lenda que cresce naturalmente em qualquer lugar com longa história e arquitetura imponente. Agora, enfrentando algo inexplicável em primeira pessoa, ela começou a reconsiderar sua posição cética em relação ao sobrenatural. Decidiu buscar uma segunda opinião de sua colega mais confiável, a enfermeira Carolina Veiga, uma profissional com 20 anos de experiência, conhecida por sua abordagem científica e pragmática. Se vocês já tiveram experiências semelhantes em locais de trabalho, compartilhem nos comentários suas histórias. Ajudam outros espectadores do Narratiza a se sentirem menos sozinhos com suas experiências inexplicáveis. Carolina, a enfermeira, concordou em acompanhar Isabel, a enfermeira, durante uma ronda noturna. Inicialmente cética, mas disposta a ajudar a resolver o mistério que estava claramente perturbando sua colega. Na quinta-feira seguinte, às 11h15 da noite, ambas se aproximaram do quarto 612 juntas. Imediatamente, Carolina parou no corredor com uma expressão de surpresa genuína estampada no rosto. As vozes eram inconfundivelmente claras e distintas, uma conversa animada entre múltiplas pessoas idosas, discutindo memórias compartilhadas com detalhes específicos e emoção palpável. Carolina, conhecida por sua postura científica rigorosa, ficou visivelmente abalada pela experiência. As vozes naquela noite estavam particularmente nítidas, discutindo mudanças na cidade de Buenos Aires ao longo das décadas, mencionando estabelecimentos históricos do bairro de La Boca, falando sobre pessoas específicas com nomes completos e detalhes íntimos de suas vidas pessoais e profissionais. A conversa demonstrava um conhecimento profundo da história local e social da cidade, que ia muito além do que poderia ser explicado por confusão mental ou memórias fragmentadas. Quando finalmente entraram no quarto, encontraram exatamente a mesma cena que Isabel havia presenciado repetidamente. Dom Alejandro dormindo sozinho, o quarto vazio, nenhuma fonte identificável de som, mas uma queda dramática na temperatura ambiente que as fez tremer involuntariamente. A experiência compartilhada validou as percepções de Isabel e criou uma aliança investigativa entre as duas enfermeiras. Carolina, apesar de sua formação científica, não conseguia oferecer explicações racionais para o fenômeno que ambas haviam testemunhado. Começaram a documentar cuidadosamente os horários das vozes, tentando identificar padrões temporais ou ambientais que pudessem explicar as ocorrências. Descobriram que as conversas invariavelmente começavam por volta das 11 da noite e continuavam até aproximadamente 4 da manhã, sempre envolvendo as mesmas vozes características, discutindo temas consistentes relacionados à história de Buenos Aires e memórias pessoais compartilhadas. A qualidade das conversas era extraordinariamente específica e detalhada, mencionando eventos históricos precisos,
mudanças urbanas documentadas e pessoas reais que pareciam ter vivido na cidade ao longo do século XX. Isabel decidiu abordar Dom Alejandro diretamente sobre o assunto, escolhendo suas palavras cuidadosamente para não alarmar ou confundir um paciente já fragilizado por sua condição médica. Durante uma sessão de cuidados matinais, ela perguntou casualmente se ele havia recebido visitas durante a noite ou se conversava com alguém. A reação de Dom Alejandro foi imediata e reveladora. Seus olhos se arregalaram, sua respiração acelerou ligeiramente, e ele claramente ficou desconfortável com a pergunta direta sobre suas experiências noturnas. Queridos espectadores do Narratis, se vocês estão se envolvendo emocionalmente com esta história, demonstrem seu apoio deixando um like e compartilhando com amigos que apreciam mistérios reais como este. Com voz hesitante e palavras laboriosas, Dom Alejandro finalmente admitiu que recebia visitas durante a noite. Quando Isabel perguntou quem eram seus visitantes, ele sussurrou com dificuldade que eram seus amigos antigos, pessoas que já haviam morrido, mas que vinham conversar com ele sobre os velhos tempos. A revelação deixou Isabel simultaneamente fascinada e perturbada, mas ela manteve uma expressão profissional calma, enquanto encorajava Dom Alejandro a compartilhar mais detalhes sobre suas experiências. Ele explicou que desde sua primeira noite no hospital, havia sido visitado por 3 amigos queridos que haviam falecido nos últimos anos. Mercedes, uma antiga vizinha que havia morrido 2 anos antes. Roberto, um colega dos tempos de ferrovia que falecera 3 anos atrás. E Helena, uma amiga de juventude que havia partido 5 anos antes. Segundo Dom Alejandro, eles apareciam todas as noites para conversar sobre memórias compartilhadas, para consolá-lo em sua condição atual e para prepará-lo gradualmente para sua própria transição. O mais notável era que durante essas conversas noturnas, Dom Alejandro recuperava temporariamente sua capacidade de fala normal, conseguindo expressar-se com a fluência que havia perdido devido ao derrame. Era como se a presença dos amigos falecidos restaurasse temporariamente suas funções neurológicas, permitindo-lhe participar plenamente das discussões que tanto apreciava em vida. Isabel ficou profundamente tocada pela sinceridade e detalhamento do relato de Dom Alejandro. Não havia sinais de confusão mental ou alucinação típicas de pacientes com problemas neurológicos. Suas descrições eram coerentes, específicas e emocionalmente consistentes. Quando ela perguntou se essas visitas o assustavam ou perturbavam, Dom Alejandro sorriu pela primeira vez desde sua internação. Explicou que se sentia profundamente grato pelas visitas, que elas traziam alegria e conforto a seus dias difíceis, e que não sentia medo da morte sabendo que seus amigos queridos estariam esperando por ele do outro lado. As conversas noturnas incluíam não apenas reminiscências sobre o passado, mas também discussões sobre a natureza da morte e do que acontece após a vida física. Seus amigos visitantes descreviam a morte como uma transição natural e pacífica, comparando a adormecer em um lugar familiar e despertar em outro igualmente acolhedor. Isabel percebeu que, independentemente da natureza objetiva dessas experiências, elas estavam claramente proporcionando conforto psicológico e espiritual extraordinário para Dom Alejandro. Como profissional de saúde, seu objetivo principal era o bem-estar do paciente, e se essas experiências estavam melhorando sua qualidade de vida, ela não se sentia no direito de questionar ou interferir com elas. Se vocês trabalham na área da saúde ou conhecem alguém que trabalha, compartilhem nos comentários suas reflexões sobre esse dilema ético que Isabel enfrentou. Movida por uma curiosidade científica e humana, Isabel decidiu tentar documentar as vozes, usando seu telefone celular. Durante uma ronda noturna, quando as conversas estavam particularmente claras e animadas, ela se posicionou discretamente no corredor e gravou 15 minutos de áudio contínuo. A gravação capturou uma discussão detalhada entre 4 pessoas distintas sobre eventos específicos da década de 1960 em Buenos Aires, incluindo mudanças no sistema de transporte público, construção de edifícios emblemáticos e transformações sociais que haviam ocorrido na cidade. A qualidade da gravação era extraordinária, menos as vozes eram cristalinas, sem distorção técnica, claramente humanas e conversando naturalmente. No dia seguinte, Isabel analisou a gravação cuidadosamente usando fones de ouvido de alta qualidade. Conseguiu distinguir claramente as 4 vozes mencionadas por Dom Alejandro, sua própria voz falando com fluência normal, Mercedes com sotaque portenho carregado característico de sua geração,
Roberto com voz grave e pausada típica de homens de sua época, e Helena com tonalidade mais jovem, mas ainda marcada pela idade. O conteúdo da conversa era impressionantemente específico, incluindo nomes completos de pessoas, endereços exatos de estabelecimentos, datas precisas de eventos e detalhes íntimos que demonstravam conhecimento profundo da história social e urbana de Buenos Aires durante o século XX. Impulsionada pela necessidade de compreender completamente o que estava presenciando, Isabel decidiu investigar as pessoas mencionadas nas gravações. Usando os nomes completos que havia escutado, começou a pesquisar registros públicos, necrólogos em jornais locais e arquivos municipais de Buenos Aires. O que descobriu a deixou completamente transtornada e forçou-a a reconsiderar suas convicções mais fundamentais sobre a natureza da realidade. Mercedes Delgado, carinhosamente chamada de Merche nas gravações, havia falecido em 2021 aos 79 anos. Seu necrológio no jornal Clarim a descrevia como uma costureira aposentada que havia dedicado 50 anos ao mesmo ateliê no bairro de La Boca, conhecida por toda a vizinhança como uma mulher generosa e sociável. Roberto Fernandes havia morrido em 2020 aos 81 anos, após uma carreira de 40 anos na empresa ferroviária argentina, exatamente como mencionado nas conversas noturnas. Helena Morales havia falecido em 2019 aos 76 anos, tendo trabalhado como secretária em uma escola primária do bairro durante 3 décadas. Isabel encontrou fotografias, documentos oficiais e registros detalhados que confirmavam não apenas a existência dessas pessoas, mas também sua conexão histórica com Dom Alejandro, através de vínculos de vizinhança, trabalho e amizade que datavam de décadas. A precisão das informações discutidas nas conversas noturnas correspondia perfeitamente aos dados biográficos que Isabel conseguiu verificar através de fontes independentes e confiáveis. Para nossos seguidores do Narratis que apreciam investigações detalhadas como esta, não se esqueçam de ativar as notificações para não perder nossos próximos casos sobrenaturais documentados, armada com evidências concretas sobre a identidade dos visitantes noturnos. Isabel decidiu confrontar Dom Alejandro novamente, desta vez com informações específicas que havia descoberto. Durante uma manhã tranquila, ela se aproximou de sua cama e mencionou os nomes completos de Mercedes, Roberto e Helena, observando cuidadosamente sua reação. A resposta de Dom Alejandro foi dramática e emocionalmente intensa. Seus olhos se encheram de lágrimas, ele agarrou a mão de Isabel com força surpreendente, e sua voz embargou de emoção quando confirmou que essas eram exatamente as pessoas que o visitavam todas as noites. Ele compartilhou memórias específicas de cada amigo, histórias de juventude, momentos marcantes de suas vidas, e a dor profunda que havia sentido quando cada um faleceu. Para Dona Alejandro, as visitas noturnas representavam não apenas conforto emocional, mas uma confirmação de que os laços de amizade verdadeira transcendiam os limites da morte física. Ele explicou que seus amigos falecidos vinham não apenas para conversar e relembrar, mas para prepará-lo gradualmente para sua própria transição, assegurando-lhe que a morte não era um fim solitário e aterrorizante, mas uma reunião com aqueles que havia amado e perdido ao longo da vida. A serenidade com que Dom Alejandro discutia sua própria mortalidade iminente impressionou profundamente Isabel, que percebeu que essas experiências sobrenaturais haviam transformado completamente a perspectiva de seu paciente sobre a morte e o morrer. Nas semanas seguintes, Isabel passou a observar Dom Alejandro com uma nova compreensão e respeito por suas experiências noturnas. Durante o dia ele mantinha as limitações físicas causadas pelo derrame, mas havia uma paz e contentamento em seus olhos que transcendiam sua condição médica. Era como se ele possuísse um conhecimento secreto que o protegia do medo e desespero que frequentemente acompanhavam pacientes em situações similares. Isabel ocasionalmente participava das conversas noturnas, entrando no quarto durante as visitas e experimentando a presença calorosa e acolhedora dos amigos espirituais de Dom Alejandro. Essas experiências a expuseram a perspectiva sobre a morte que nunca havia considerado em sua formação médica tradicional. Os visitantes falecidos descreviam a morte como uma transição gradual e natural, comparável a adormecer em casa e despertar em um lugar novo mais familiar. Eles falavam sobre a continuidade da consciência após a morte física, sobre a possibilidade de manter conexões emocionais com aqueles que ainda viviam, e sobre a natureza fundamentalmente amorosa e acolhedora do que aguardava além da vida terrena. Para Isabel,
Essas conversas representavam uma educação espiritual que complementava e enriquecia sua compreensão científica dos processos biológicos da morte. Espectadores do Narratis, se vocês já perderam alguém querido e sentiram sua presença de alguma forma, compartilhem suas experiências nos comentários. Vamos criar uma comunidade de apoio mútuo através de nossas histórias pessoais. Durante uma conversa particularmente profunda com Helena, Isabel aprendeu sobre a natureza dos ambientes hospitalares como lugares de transição espiritual. Helena explicou que hospitais, especialmente aqueles com longa história como o Hospital General, se tornam pontos de convergência entre dimensões, devido à intensa atividade emocional e espiritual que ocorre dentro de suas paredes. Segundo sua perspectiva do além, muitas almas que partem em ambientes hospitalares deixam impressões energéticas que podem ser percebidas por pessoas sensitivas ou por aqueles que estão próximos de sua própria transição. Ela revelou que Dom Alejandro não era o único paciente no hospital que recebia visitas de entes queridos falecidos, mas que nem todos os pacientes conseguiam perceber essas presenças ou se sentir confortáveis com elas. A capacidade de Dom Alejandro de interagir claramente com seus amigos falecidos era uma combinação de sua natureza, naturalmente aberta ao espiritual, e o enfraquecimento das barreiras perceptuais causado por sua proximidade com a própria morte. Helena também mencionou que outros espíritos habitavam o hospital, menos algumas almas confusas que haviam morrido repentinamente e ainda não haviam encontrado seu caminho. Outras que escolhiam permanecer para confortar pacientes solitários, e algumas que simplesmente sentiam uma conexão emocional forte com o local onde haviam passado seus últimos momentos. Esta revelação fez Isabel compreender que suas experiências com Dom Alejandro eram parte de um fenômeno muito maior e mais complexo que permeava toda a instituição hospitalar. À medida que as semanas passavam, Isabel notou uma deterioração gradual na condição física de Dom Alejandro. Embora sua serenidade espiritual parecesse se aprofundar proporcionalmente, sua respiração se tornava mais laboriosa. Ele dormia por períodos mais longos durante o dia, e sua resposta aos estímulos médicos diminuía progressivamente. Absurdamente, durante suas conversas noturnas com os amigos falecidos, ele parecia mais vibrante e articulado do que nunca, como se essas interações espirituais fornecessem uma energia que transcendia as limitações de seu corpo físico deteriorante. Isabel observou que outros funcionários do hospital começaram a notar uma atmosfera diferente no sexto andar. Marcela, a funcionária da limpeza noturna, comentou que o andar parecia mais tranquilo e acolhedor durante suas rondas de madrugada. Dr. Ramírez, o médico responsável pela ala, mencionou discretamente que os pacientes terminais pareciam partir com uma serenidade incomum, como se fossem acompanhados por presenças consoladoras invisíveis. Enfermeiras de outros turnos relataram ocasionais sensações de não estar sozinhas durante procedimentos noturnos, mas sempre de forma reconfortante rather than ameaçadora. Isabel começou a perceber que a presença dos amigos espirituais de Dom Alejandro havia criado uma atmosfera de paz e aceitação que se estendia além de seu quarto individual, influenciando positivamente todo o ambiente da unidade de terapia intensiva. Leitores do Narratis, vocês acreditam que lugares podem absorver energia emocional e espiritual ao longo do tempo? Compartilhem suas reflexões nos comentários. Em uma terça-feira de manhã, 3 meses após a internação de Dom Alejandro, Isabel chegou ao trabalho e imediatamente percebeu uma mudança palpável na atmosfera do sexto andar. Havia uma solenidade no ar, uma sensação de preparação e transição que era quase tangível, como se o próprio hospital estivesse se preparando para um evento significativo. Dom Alejandro estava visivelmente mais fraco do que nos dias anteriores. Sua respiração irregular e esforçada, sua cor acinzentada indicando que seus sistemas orgânicos estavam começando a falhar. Seus filhos haviam viajado do interior e estavam ao seu lado, alternando-se em vigília constante e oferecendo palavras de amor e conforto. Isabel percebeu que Dom Alejandro estava reservando suas energias físicas limitadas para esses momentos preciosos com sua família, respondendo às suas vozes com olhares carinhosos e ocasionais apertos de mão que comunicavam mais do que palavras poderiam expressar. Durante o dia, seus filhos compartilharam memórias da infância, falaram sobre suas próprias famílias e carreiras e expressaram gratidão pelas lições de vida que seu pai havia lhes ensinado. Dom Alejandro ouvia com atenção visível,
embora suas respostas fossem limitadas a sorrisos fracos e movimentos sutis da cabeça que confirmavam sua compreensão e aprovação. Isabel observou a dinâmica familiar com admiração, reconhecendo a beleza e importância desses rituais de despedida, que permitiam tanto ao paciente quanto aos familiares processar emocionalmente a transição iminente. Naquela noite, as vozes no quarto 612 tinham uma qualidade diferente, menos mais suave, mais reverent, carregada de uma solenidade que Isabel nunca havia percebido antes. Quando entrou no quarto por volta das 11 da noite, encontrou uma cena que a emocionou profundamente. Dom Alejandro estava consciente, mas claramente próximo de sua partida final. Seus filhos haviam adormecido nas poltronas após dias de vigília exaustiva, mas o quarto estava repleto de uma presença calorosa e amorosa que era quase palpável. Isabel podia sentir a alegria antecipada dos amigos espirituais que haviam chegado para escoltar Dom Alejandro em sua jornada final. Mercedes sussurrou suavemente que era chegado o momento da reunião que todos haviam aguardado. Isabel segurou delicadamente a mão livre de Dom Alejandro, aquela que não estava sendo segurada por seu filho mais novo. Seus olhos, embora turvos pela proximidade da morte, brilharam com uma clareza que transcendia completamente sua condição física deteriorante. Com voz fraca, mas surpreendentemente clara, ele murmurou que podia ver seus amigos esperando por ele, prontos para acompanhá-lo em sua última jornada. Durante as próximas horas, Isabel testemunhou algo que transformaria para sempre sua compreensão sobre o processo de morrer e a continuidade da existência, além da vida física. Dom Alejandro parecia estar vivendo simultaneamente em duas dimensões, fisicamente presente no leito hospitalar com sua família, mas espiritualmente conectado com seus amigos falecidos que haviam vindo buscá-lo. Suas expressões alternavam entre sorrisos direcionados aos filhos adormecidos e olhares de reconhecimento e alegria, direcionados a pontos específicos do quarto que Isabel não conseguia ver claramente. Era como se ele estivesse participando de duas conversas separadas, uma silenciosa de despedida com sua família terrena e outra de boas-vindas com seus companheiros espirituais. Isabel podia ouvir fragmentos das vozes de Mercedes, Roberto e Alana, oferecendo palavras de encorajamento e preparação para a transição que estava se aproximando. Eles descreviam o processo como simples e natural, comparando-o a deixar uma casa antiga e confortável para se mudar para uma nova residência onde amigos queridos já estavam o esperando com alegria e antecipação. A atmosfera no quarto era de celebração tranquila, rather than tristeza ou medo, como se a morte fosse vista pelos visitantes espirituais como uma graduação ou conquista rather than uma perda trágica. Para aqueles que nos seguem no Narrates e já acompanharam entes queridos em seus últimos momentos, vocês reconhecem essa descrição? Deixem seus relatos nos comentários. Por volta das 3 da manhã, Dom Alejandro despertou seus filhos com um movimento sutil da mão, como se soubesse instintivamente que chegara o momento de suas despedidas finais. Seus filhos se aproximaram da cama, seguraram suas mãos e sussurraram palavras de amor, gratidão e perdão que haviam guardado para esse momento sagrado. Dom Alejandro respondeu com olhares profundos que comunicavam décadas de amor paternal, orgulho pelas pessoas que seus filhos haviam se tornado e paz com o legado que estava deixando. Isabel observou essa troca emocional com lágrimas nos olhos, reconhecendo a beleza e completude desse ritual de despedida familiar. Após alguns minutos de comunhão silenciosa com seus filhos, Dom Alejandro direcionou seu olhar para um ponto específico do quarto onde Isabel sabia que seus amigos espirituais estavam aguardando. Com voz mais clara do que havia usado em meses, ele sussurrou que estava pronto para partir, que não sentia medo e que sabia que seria bem cuidado em sua nova jornada. Sua respiração se tornou gradualmente mais irregular e espaçada, mas seu rosto mantinha uma expressão de paz absoluta, como se ele estivesse vendo algo maravilhoso que outros não conseguiam perceber. Isabel verificou discretamente seus sinais vitais e percebeu que seu coração estava diminuindo seu ritmo naturalmente, sem sinais de dor ou desconforto que frequentemente acompanham os momentos finais. Às 13h42 da manhã, Dom Alejandro exalou seu último suspiro com um sorriso sutil nos lábios, como se estivesse recebendo uma surpresa agradável. O momento de sua partida foi marcado por uma transformação extraordinária na atmosfera do quarto. Isabel sentiu uma elevação palpável na energia do ambiente, como se uma presença luminosa e alegre tivesse se erguido do corpo físico de Dom Alejandro.
Por alguns minutos preciosos ela ouviu vozes de celebração e boas-vindas que pareciam vir de todas as direções simultaneamente. Mercedes, Roberto e Helena expressavam alegria genuína pela reunião com seu amigo querido, suas vozes carregadas de emoção e felicidade. Isabel podia ouvir Dom Alejandro respondendo com vitalidade renovada, sua voz clara e forte como não havia sido durante meses de internação. Era como se ele tivesse recuperado instantaneamente todas as capacidades que o derrame havia roubado, restaurado a plenitude de sua personalidade e inteligência originais. As vozes conversavam sobre planos para mostrar a Dom Alejandro aspectos de sua nova existência, sobre pessoas que ele iria reencontrar e sobre a continuação de amizades que a morte física não havia conseguido interromper. Gradualmente as vozes se afastaram como se o grupo estivesse caminhando em direção a um destino distante, suas conversas alegres desvanecendo, até que o quarto voltou ao silêncio normal. Os filhos de Dom Alejandro choraram, mas eram lágrimas de amor e aceitação rather than desespero inconsolável. Isabel os consolou, compartilhando sua observação de que seu pai havia partido em paz absoluta, rodeado de amor tanto familiar quanto espiritual. Ela não mencionou especificamente suas experiências sobrenaturais, mas enfatizou que Dom Alejandro não havia morrido sozinho, e que seus últimos momentos haviam sido preenchidos com presença e conforto. Nos dias seguintes ao falecimento de Dom Alejandro, Isabel nunca mais ouviu vozes inexplicáveis no quarto 612. Novos pacientes foram internados no local, mas o ambiente permaneceu normal e silencioso durante as madrugadas. Era como se a missão específica dos amigos espirituais tivesse sido cumprida com sucesso e eles tivessem acompanhado Dom Alejandro para a próxima fase de sua jornada pós-morte. Isabel compreendeu que havia testemunhado algo extraordinário e sagrado, uma demonstração tangível de que os laços de amor verdadeiro transcendem as limitações da vida física e que ninguém realmente parte sozinho quando chega o momento da transição final. A experiência transformou profundamente não apenas sua perspectiva sobre a morte, mas sua abordagem inteira ao cuidado de pacientes terminais e suas famílias durante os momentos mais vulneráveis e sagrados de suas existências. Queridos espectadores do Narratis, se esta história tocou seus corações, demonstrem seu apoio deixando um like e compartilhando com pessoas que possam se beneficiar desta mensagem de esperança e continuidade. Nos meses seguintes ao falecimento de Dom Alejandro, Isabel se tornou conhecida entre colegas como uma enfermeira com habilidades especiais para cuidados de fim de vida. Suas técnicas não eram convencionais. Ela criava ambientes mais acolhedores para manifestações espirituais. Respeitava relatos de pacientes sobre visitas de entes queridos falecidos e encorajava familiares a participar de rituais de despedida significativos. Outros profissionais do Hospital General começaram a solicitar sua presença durante casos particularmente difíceis, reconhecendo sua capacidade única de trazer serenidade e aceitação para situações de morte iminente. Isabel desenvolveu protocolos informais para identificar pacientes que poderiam estar recebendo visitas espirituais, mudanças súbitas na temperatura de quartos específicos, pacientes que conversavam com presenças invisíveis, usando linguagem clara e articulada, expressões de paz inexplicável, em face de prognósticos terminais, e relatos familiares sobre comportamentos incomuns durante visitas. Quando identificava esses sinais, Isabel proporcionava apoio discreto e validação, assegurando que essas experiências fossem tratadas com respeito, rather than medicadas como alucinações. Sua abordagem resultou em famílias mais consoladas, pacientes que partiam com maior dignidade e um ambiente geral mais tranquilo na unidade de terapia intensiva. A administração hospitalar nunca questionou formalmente seus métodos, mas os resultados estatísticos falavam por si mesmos. Menor uso de medicação para ansiedade em pacientes terminais, feedback familiar consistentemente positivo e uma redução significativa em episódios de agitação durante os últimos estágios de vida. Dr. Raul Mendoza, diretor médico da unidade de terapia intensiva, eventualmente abordou Isabel sobre suas técnicas diferenciadas de cuidado paliativo. Durante uma conversa confidencial, ele admitiu ter observado fenômenos inexplicáveis ao longo de seus 25 anos de carreira médica, pacientes que demonstravam conhecimento sobre eventos que não deveriam saber, conversas com familiares falecidos que proporcionavam conforto genuíno e uma serenidade inexplicável que transcendia explicações científicas convencionais.
Dr. Mendoza confessou que havia aprendido a não questionar esses fenômenos, reconhecendo que a medicina moderna ainda não compreendia completamente todos os aspectos da experiência humana durante a transição entre vida e morte. Ele encorajou Isabel a continuar desenvolvendo suas habilidades intuitivas, sugerindo que ela considerasse especialização formal em cuidados paliativos, que poderia incorporar abordagens holísticas e espirituais. Isabel aceitou a sugestão e começou a estudar literaturas que exploravam intersecções entre medicina, psicologia e espiritualidade, descobrindo uma comunidade global de profissionais de saúde, que haviam tido experiências similares e desenvolvido práticas que unavam tanto a ciência médica quanto os mistérios da experiência humana. Sua educação continuada incluiu cursos sobre morte digna, comunicação com famílias enlutadas e técnicas de presença compassiva que reconheciam dimensões espirituais do cuidado médico. Para profissionais de saúde que nos assistem no Narratis, vocês já consideraram como aspectos espirituais podem complementar tratamentos médicos convencionais? Compartilhem suas reflexões nos comentários. 5 anos após sua experiência transformadora com Dom Alejandro, Isabel havia se tornado uma referência nacional em cuidados paliativos com abordagem integral. Ela conduzia workshops para profissionais de saúde sobre reconhecimento e apoio de experiências espirituais em ambientes hospitalares, sempre mantendo equilíbrio entre respeito científico e abertura para fenômenos que transcendiam explicações convencionais. Suas apresentações incluíam estudos de casos documentados, protocolos práticos para a identificação de necessidades espirituais de pacientes e técnicas de comunicação que validavam experiências sobrenaturais, sem comprometer cuidados médicos rigorosos. Isabel desenvolvia pesquisas sobre correlações entre experiências espirituais relatadas por pacientes terminais e qualidade de morte medida através de indicadores objetivos como o uso de medicação para dor, duração de agonia e satisfação familiar com cuidados recebidos. Seus estudos preliminares sugeriam que pacientes que relatavam visitas de entes queridos falecidos demonstravam menor ansiedade, melhor controle de dor e transições mais tranquilas, compared-se pacientes que não reportavam tais experiências. O Hospital General se tornou um centro de referência para famílias que buscavam cuidados de fim de vida, que honrassem tanto necessidades médicas quanto espirituais de seus entes queridos. Isabel estabeleceu parcerias com capelães, psicólogos especializados em luto e terapeutas espirituais para criar equipes multidisciplinares que pudessem apoiar todas as dimensões da experiência humana durante processos de morte e luto. A família de Dom Alejandro manteve contato com Isabel ao longo dos anos, visitando ocasionalmente o hospital e compartilhando como a morte tranquila de seu pai havia influenciado positivamente seu próprio processo de luto. Seus filhos relataram sonhos recorrentes, nos quais Dom Alejandro aparecia feliz e saudável, frequentemente acompanhado por pessoas que reconheciam como Mercedes, Roberto e Helena através de descrições que seu pai havia compartilhado durante a vida. Essas experiências oníricas proporcionavam conforto contínuo e reforçavam sua crença de que seu pai continuava existindo em alguma forma de comunidade espiritual amorosa. Durante uma visita memorial no 5º aniversário de sua morte, a família compartilhou com Isabel que haviam criado uma fundação em nome de Dom Alejandro, dedicada a apoiar famílias durante processos de luto, especialmente aquelas que enfrentavam morte em ambientes hospitalares. A fundação financiava programas de apoio emocional, treinamento para profissionais de saúde em cuidados compassivos e pesquisa sobre aspectos espirituais da medicina paliativa. Isabel se tornou consultora da fundação, ajudando a desenvolver protocolos que poderiam ser implementados em outros hospitais argentinos interessados em abordagens mais holísticas para cuidados de fim de vida. O legado de Dom Alejandro se expandiu muito além de sua própria experiência de morte tranquila, influenciando práticas médicas e proporcionando conforto para centenas de outras famílias, enfrentando perdas similares. Hoje Isabel continua trabalhando no Hospital General, agora como coordenadora de cuidados paliativos, uma posição criada especificamente para reconhecer e institucionalizar suas contribuições únicas para a medicina hospitalar. Seu escritório está localizado próximo ao antigo quarto 612, que ela ocasionalmente visita para reflexão silenciosa e gratidão pela experiência que transformou sua vida e carreira. A sala agora abriga uma pequena biblioteca de recursos sobre cuidados espirituais em medicina,
Disponível para funcionários interessados em desenvolver sensibilidades similares às que Isabel cultivou, ela treina regularmente novos enfermeiros sobre sinais de atividade espiritual em ambientes hospitalares, mudanças inexplicáveis de temperatura, pacientes que conversam com presenças invisíveis, expressões de paz em face de sofrimento físico, e relatos familiares sobre comportamentos incomuns durante visitas. Isabel ensina que o papel dos profissionais de saúde nesses momentos não é julgar ou explicar cientificamente essas experiências, mas proporcionar apoio, validação e ambiente seguro para que elas se desenvolvam naturalmente. Sua filosofia profissional integra conhecimento médico rigoroso com abertura compassiva para mistérios que transcendem compreensão científica atual, reconhecendo que cuidar verdadeiramente de seres humanos requer atenção tanto às suas necessidades físicas quanto às dimensões mais profundas de suas experiências espirituais e emocionais. Espectadores do Narratis, como vocês equilibram ceticismo científico com abertura para experiências que desafiam explicações convencionais? Queremos ouvir suas perspectivas nos comentários. O quarto 612 continua sendo usado para pacientes em estado terminal, e Isabel ocasionalmente nota sinais sutis de atividade sobrenatural, quedas inexplicáveis de temperatura, pacientes que parecem estar interagindo com presenças invisíveis e uma atmosfera geral de tranquilidade que outros funcionários comentam regularmente. Quando esses fenômenos ocorrem, Isabel simplesmente sorri e sussurra uma oração silenciosa de gratidão, sabendo que outros pacientes estão provavelmente recebendo o mesmo tipo de apoio amoroso e preparação espiritual que Dom Alejandro experimentou. Ela documentou discretamente mais de 50 casos nos quais pacientes terminais relataram visitas de entes queridos falecidos, sempre resultando em mortes mais tranquilas e famílias mais consoladas. Esses casos reforçaram sua convicção de que existe uma rede invisível de amor e cuidado que opera além dos limites da vida física, proporcionando apoio durante os momentos mais vulneráveis da experiência humana. Isabel desenvolveu um protocolo informal que chama de presença sagrada, uma abordagem que reconhece e honra essas experiências espirituais como componentes legítimos e valiosos do processo de cura e transição. Sua metodologia inclui escuta ativa sem julgamento, validação de experiências relatadas por pacientes, criação de ambientes acolhedores para manifestações espirituais, e educação familiar sobre normalidade e benefícios dessas experiências durante processos de fim de vida. A transformação de Isabel de enfermeira convencional para pioneira em cuidados paliativos integrativos ilustra como experiências pessoais extraordinárias podem catalisar mudanças profissionais e sociais significativas. Sua jornada demonstra que abraçar mistérios inexplicáveis, rather than reject-los por não se conformarem a paradigmas científicos estabelecidos, pode resultar em cuidados mais compassivos e efetivos para pacientes e famílias durante seus momentos mais desafiadores. O trabalho de Isabel contribuiu para um movimento crescente na medicina argentina que reconhece a importância de addressing necessidades espirituais alongside tratamentos físicos, particularly durante processos de fim de vida, quando questões existenciais e transcendentes se tornam mais prominentes para pacientes e famílias. Sua abordagem influenciou políticas hospitalares, programas de treinamento médico e práticas de cuidado que agora incluem considerações espirituais como componentes standard rather than opcionais do tratamento médico comprehensive. As técnicas desenvolvidas por Isabel foram adaptadas e implementadas em outros hospitais argentinos, criando uma rede de instituições médicas que oferecem cuidados verdadeiramente holísticos, reconhecendo tanto ciência médica rigorosa quanto dimensões misteriosas e sagradas da experiência humana durante transições de vida e morte. A história de Isabel e Dom Alejandro nos ensina que a morte não representa um fim solitário e aterrorizante, mas pode ser uma transição acompanhada por amor, comunidade e continuidade espiritual. Através de sua experiência transformadora, Isabel descobriu que os laços genuínos de amizade e amor transcendem limitações físicas da vida terrena, criando redes de apoio que persistem além da morte e proporcionam conforto durante nossos momentos mais vulneráveis. Sua jornada ilustra como a abertura para experiências que desafiam compreensão convencional pode resultar em crescimento pessoal, professional evolution
e contribuições significativas para alívio do sofrimento humano. O legado de Dom Alejandro e seus amigos visitantes continua influenciando livros através do trabalho continuado de Isabel, demonstrando que uma única experiência sobrenatural pode criar ondas de transformação que se estendem muito além de suas circunstâncias originais. Para todos nós que acompanham Narratis, esta história oferece esperança de que amor verdadeiro persiste além da vida física e que ninguém realmente enfrenta a morte sozinho, quando chega o momento de nossa própria transição final. Caros espectadores, esta foi mais uma jornada pelas fronteiras misteriosas entre vida e morte, amor e perda, ciência e espiritualidade. Se esta narrativa tocou seus corações ou despertou reflexões sobre suas próprias experiências, demonstrem seu apoio deixando um like, inscrevendo-se no Narratis para mais histórias que exploram os mistérios mais profundos da existência humana e compartilhando nos comentários suas próprias experiências com o sobrenatural ou seus pensamentos sobre continuidade da consciência após a morte. Lembrem-se de ativar o sininho das notificações para ser avisados sempre que publicarmos novos relatos que desafiam nossa compreensão da realidade. Até nosso próximo encontro no Narratis, onde mistérios ganham vida e verdades extraordinárias aguardam para serem descobertas. Que suas noites sejam tranquilas e seus sonhos repletos de presença amorosa que transcende os limites do mundo físico.